André Arruda, como é que você começou na sua carreira de fotógrafo? Cara, eu não queria nem pensava em ser fotógrafo, nem pensava. Eu tocava baixo, eu queria ser músico, eu tinha uma banda, tive várias bandas de heavy metal. Meu começo foi bem no heavy metal, no rock pesado, e depois eu tive uma banda de funk, antes do funk ser essa coisa que a gente sabe que não é, chamada CBF, Companhia Brasileira de Funk. Aí virou um problema de marca e virou CBS, Companhia Brasileira de Soul. Teve outro problema de marca e a banda acabou. Mas era uma banda grande, foi legal. E aí veio a faculdade. Você tocando baixo? Né? Tocando baixo, tocando baixo. E veio a faculdade. Na música pra mim é uma religião, tá? Música é uma religião muito séria. E então, mas veio a faculdade, aí eu comecei a tocar música quase seriamente, comecei a estudar um pouco, mas muito de ouvido. E vieram as primeiras gigs. Gig é a sessão profissional, gravando os cantores que eu não gostava, mas aí eu comecei a ter contato com a música profissional mesmo. E eu não gostei, porque com música para mim é uma coisa muito séria, muito ligada à alma, digamos assim. Aí tinha umas músicas amadoras, românticas, umas coisas que eu não gostei, não era minha. Me lembro de uma tarde que o cantor horroroso, fazia uma coisa romântica, meio, sei lá, um pseudo Roberto Carlos. E eu vi que aquilo não era pra mim. Eu não conseguiria passar tanto tempo tocando música que eu não gosto. E aí aquilo foi um pouco decepção, porque no Brasil a gente, fora raríssimas exceções, o músico não toca o que quer. E aí veio a faculdade, eu fui estudando no colégio, eu fui estudar opção, direito. Aí pintou o jornalismo e comunicação social, estamos falando de 1985. Você tinha quantos anos? Tinha 17 anos. Aí, 17 para 18. E aí veio a faculdade, coisa e tal, aquela pressão para você decidir fazer comunicação social, que era uma boa ideia. É um curso que parecia interessante na época, hoje eu acho o curso equivocado. Mas isso é outro assunto. Não o jornalismo, mas o curso, acho que não precisa. Um ano você resolve aquela situação lá, mas é importante, eu acho, o cara ter um diploma para exercer jornalismo, seja antropologia, sociologia, economia, biologia, medicina, mas eu acho importante porque o meio acadêmico te dá método de pesquisa, te força a ler coisas novas e ter contato com áreas que você não está acostumado. Sim. Mas aí eu optei por jornalismo e fui estudar. Vamos ver o que a gente vai fazer. Numa aula, logo no começo, no ciclo básico, veio a aula de fotografia. E eu não tinha a menor intenção. E aí, mas o professor mostrou uma série de reproduções em slide de fotos de Cartier-Bresson. E aí foi como se eu tivesse descoberto um idioma automaticamente. É muito estranho. Eu fiquei olhando aquilo, o enquadramento, uma maneira de você ver o mundo, aquilo me perturbou. A palavra é essa, perturbou. Como se estivesse apaixonado por uma mulher lindíssima. Assim. E 2 meses depois já estava comprando uma câmerazinha, que eu tenho até hoje, uma Canonzinha velha. E o resto foi história. E quis fazer, E na faculdade da cidade, na época, pelo que eu sei, eu fui o único aluno de comunicação a se tornar fotógrafo, pelo que eu sei. Então a história é basicamente essa. Eu devo, assim, ter virado fotógrafo a Cartier-Bresson. Se eu não tivesse visto aquela aula, aquelas fotos, não sei o que teria acontecido. Mas você gostou do curso? De jornalismo? Na época, sim. Porque a gente está falando de um Brasil muito diferente. Não tinha internet, nem se sonhava. Existiam mais jornais. O jornalismo impresso tinha uma relevância imensa, mais do que tem hoje. Eu acho que o curso de jornalismo ele deveria ser uma pós-graduação. 1 ano e meio, 2 no máximo. 1 ano e meio você resolve toda a discussão de um curso de jornalismo. Enquanto acho que você sair formado por antropologia, sociologia, filosofia, economia e fazer uma pós em jornalismo, acho que o jornalismo ganharia mais, entendeu? Porque o jornalismo ele é uma generalidade. Você estuda muitas coisas, mas não se aprofunda em nada. Eu acho que um curso, um jovem que sai formado em economia, que eu acho hoje
seria o que eu estudaria hoje, seria economia, que eu acho muito legal, porque abrange história, entendeu? Um curso poderia ter um curso de economia com foco em história, porque a história do mundo é a história da economia, entendeu? A história das religiões é a história da economia, entendeu? O primeiro banco, primeiro assim chamado sistema bancário do mundo, foram os templários que criaram. Então, é muito importante a gente ter esse foco na história, que eu adoro história, adoro, quase um hobby meu. História, tudo que é ligado à história eu gosto. E acho que o jovem tinha que se focar em história para não repetir os erros passados, para ver que não tem mocinho nem bandido na história do mundo. Teve sim, o único momento que eu acho legal na história do mundo, no sentido de você definir inimigos, foi a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. Ali você tinha delimitado um bem e um mal. O resto é uma situação nebulosa, mas é uma divagação. Sim, a partir dali, eu, como te falei, não sabia como é que era a máquina, eu sabia que trocava lente, eu achava a câmera interessante, mas até então eu não sabia que era nada. Tinha umas Nikons FM com 50mm, eu achava aquilo mágico, achava interessante, mas eu queria ver para que servia. E saía fotografando pela rua. À medida que você vai se aprofundando, fui perguntando para os professores onde é que tem livro de fotografia, onde é que não tinha. Tinha internet, então as coisas eram possivelmente mais difíceis do que hoje. E eu fiquei muito tempo na Leonardo da Vinci, a livraria no centro, estudando em pé. Você podia ficar em pé lendo muito tempo, aqueles livros maravilhosos que tinham lá, Dona Havana, se ela estiver ouvindo. Bom, agradeço muito a Leonardo da Vinci, fiquei muito tempo vendo lá, e aí me apaixonei pela agência Magnum, a agência francesa criada por Cartier-Bresson, o Robert Capa e o David Shim, e fiquei apaixonado por aquilo. Eu acho que a fotografia ali me invadiu, aquela escola francesa, humanista da fotografia, não do fotojornalismo, do fotodocumentarismo, e aquela escola francesa do Cartier-Bresson, com uma coisa artística, né, autoral, surrealista, que o Bresson não precisava de fotografia para viver, né? Então foi um caminho que eu gostei muito, esse caminho de contar história na fotografia. Aí você fez essa pesquisa e aí você começou a fotografar. Qual foi as suas primeiras ideias de ensaio? E lendo sobre a Magnum, sobre os ensaios, sobre Cartier-Bresson, sobre Salgado, que começava na época aqui no Brasil, era alguém que a gente já pula para 88. Eu vi uma palestra do Salgado na Funarte que tinha umas 30 pessoas, era muito legal. Não tinha ninguém, foi uma coisa mágica também, cara, quem é esse cara que faz essas fotos incríveis e tudo? E nessa época eu já achava que o ensaio, a história contada por imagens era um caminho que eu queria seguir. E aí eu comecei a fotografar em cima do meu bairro, Copacabana. Comecei a fotografar na rua de maneira aleatória, perdida, não tinha método, e até imitando um pouco as fotos que você via na Magnum, normal. E até ganhei um prêmio na Funarte com uma foto de uma freira no Gordon, que acabou a lanchonete Gordon, que chamaram de bressoniana. Na época que você está ainda se achando, né? Você ainda reflete os mestres, assim. Então eu tinha essa pegada documental, autoral, meio perdida, mas que nasceu o ensaio Outra Copacabana, que não tinha nem esse nome direito. Esse ensaio era o meu portfólio que me botou no Jornal do Brasil 2 anos depois. Entendeu? Eu já nem ia mais à faculdade direito, já fazia uns freelinhas, um trabalho, já nem ia mais. No último ano de faculdade eu nem ia, os professores já me conheciam, então nem frequentava. Entendeu? Porque eu já sabia o que era, já sabiam para onde eu ia. E tinha um núcleo de vídeo, que eu deveria ser formado em 2 núcleos, o jornalismo impresso e o jornalismo audiovisual. Porque eu fazia foto para o jornal da faculdade e fazia vídeo, que eu adorava também, a gente ganhou até um prêmio de vídeo reportagem, que eu gostava também, que tinha essa coisa da narrativa, de contar história com imagem, e eu sempre fui apaixonado por isso. E os ensaios sempre me apaixonaram, entendeu? E me colocou no Jornal do Brasil, o Rogério Reis viu esse trabalho, e eu não tinha dinheiro para fazer as cópias. E eu tinha feito uma série de fotos de travestis à noite, e levei para ele os negativos. Aí o Rogério viu o ensaio e falou, mas
cadê as cópias? Não tem dinheiro para fazer, mas ele, editor, puta fotógrafo, viu as fotos, viu os negativos ainda na mesa de luz e ali me chamou para trabalhar lá, entendeu? Foi uma cartada que ele deu muito alto, eu acho, assim, chamar um maluco, assim, que nunca trabalhou em jornal para trabalhar. Mas era a cara do Rogério isso, apostar em talento, né? Ou os que ele acha que tem talento. Tá, mas a sua entrada no JB teve alguns outros capítulos anteriores ao Rogério, né? Qual foi mesmo? Não sei mesmo. Que você foi levar lá o portfólio. Ah, sim. Mas para entrar no JB, antes do Jornal Brasil essa entrada, eu fiquei um ano girando pelo Rio de Janeiro. Levei portfólio no Globo, essas fotos. Aí eu me lembro que um cara até falou lá. No Globo, isso. Não, mas, meu irmão, não tem futebol nem porrada. Não dá para te chamar. Me lembro disso até hoje. Não tem futebol e porrada com um jeito assim, aquele jeito malandro, escroto. Não tem futebol e porrada. Não dá. No dia, não me lembro quem era o cara pegou o portfólio, isso eu nunca vou esquecer. Pegou, abriu assim, serve não. E jogou pro lado assim. E era o outro Copacabana, que virou exposição, com o JB, ganhei prêmio. Então acho que isso mostra muito e tinha um espírito da época, assim, de uma transição entre fotojornalismo, daquele lado meio fazedor de fotos, pro lado que o Rogério, Orlando Brito, Evandro tem, que é o lado de contar histórias com fotos, entendeu? Ele não ia lá e tirava uma foto. Não, são os caras que pensam a imagem, enquadramento, contam a história. Então isso marcou muito. Engraçado que como é que o cara pega, não é? Serve não, jogou pro canto. E aí esse mesmo trabalho o Rogério viu depois e me chamou por ele. Então, eu acho que a gente deve insistir sempre. Se você está afim de um negócio, tem que insistir. Porque dizer não, todo mundo vai dizer, a tua vida inteira. Então acho que tem que insistir. E sempre ouvir as pessoas, eu acho importante. Porque se não tiver vontade, você... Na segunda, e o mundo é escroto mesmo, na segunda negativa você desiste. Então tem que acreditar. Uma hora também, né, tem que ir para algum lado. Tá, aí você entrou no Jornal do Brasil, você nunca tinha trabalhado num jornal. Como é que foi? Pelo que eu estou vendo, esse ano aí tinha uma turma no Jornal do Brasil que... Fantástica. Eu entrei em 92. Em 1988 a 92, eu fazia as fotos, estava estudando e fiquei, antes de entrar no Jornal Brasil, um ano fazendo frilinha, bobagem, e fui chamado por um amigo meu para fazer os stills do filme Era Uma Vez, do Arthur Uranga, um argentino radicado no Brasil, pai do Pablo, que é diretor de cinema hoje. E gostou do meu trabalho, artista, ele viu ali, não. E a turma era de jovens, malucos, e fazia aquelas coisas, era uma coisa pré-Game of Thrones, você vê, um filme de fantasia no Brasil. E tinha uma energia muito forte ali, eu fiz as fotos, acabei até fazendo uma figuração de guarda de palácio, por causa do tamanho. Não, põe a roupa e vai, era divertidíssimo. Então tinha essa bagagem já e tudo. Quando eu entrei no Jornal do Brasil, em janeiro de 92, havia uma turma feríssima ali, Evandro Teixeira pilotando, Alcir Cavalcante, Olavo Rufino, Marco Antônio Rezende, muita gente boa. E era difícil emplacar uma foto, entendeu? A fotografia tinha 30 ou 40 caras, entendeu? Era difícil emplacar uma foto. E eu comecei de baixo, aí você vai fazendo as fotos, vai se dedicando e vai subindo no ranking, né? Como qualquer empresa. E você fazia o quê? No começo, porcaria. No começo, pacote de biscoito. Mas tinha que fazer direito. Engraçado, né? Fotografar objetos em jornal era tipo que ninguém queria. E fotografava objetos bem e tudo. O suprassumo era o futebol, porque o futebol você não tem ninguém te dizendo o que fazer, então era o que todo mundo gostava de fazer. E fui fazendo futebol, não por gostar muito, depois eu comecei a gostar. Fazia, mas sempre buscando o lado mais autoral. Isso eu sempre busquei dentro do jornal. Até que depois, mais tarde, eu fiquei de 92 a 98.
Depois eu consegui integrar a revista de domingo, que era as partes de retrato, mais autorais, estúdio, ensaio. Mas o JB sempre teve, o Rogério, nessa época, sempre teve uma preocupação de tentar ilustrar o jornal com matérias, com fotografias contando uma história. Foi um período rico, foi um período interessante ali. E único, hein? O que aconteceu naquela época no Jornal do Brasil foi único. Aquilo ali não vai ter em nenhum lugar do mundo mais. Porque às vezes eu chegava, como é que o jornal sai no dia seguinte? Que era todo mundo maluco. O melhor que a loucura tem. Todo mundo meio doido, assim. Toda noite tinha uma... O pessoal ia beber cerveja. Era divertido e muito profissional e muito aplicado. Foi uma escola fantástica. Mas você chegou a fazer as pautas do cotidiano? Muito. Nessa época, até o quê? Até o governo do Cabral. Ainda existia o conflito entre policial e bandido pelas ruas da cidade. Hoje já não tem mais isso, né? Por causa das UPPs, as perguntas não vão entrar, tá? Tá. Você chegou a cobrir alguma coisa assim nesse sentido? Fiz. Como é que foi a sua experiência? Cara, nunca... Tem uma questão aí que eu acho que pode se chamar ideológica. Eu nunca gostei de fotografar polícia, essa coisa, tiroteio no morro, eu nunca gostei disso. Porque eu acho que não muda em nada a situação. Entendeu? É uma pornografia. O policial com a criança passando, a mulher pobre gritando e o PM olhando, o policial querendo dar tiro, o policial sempre numa posição ruim, o morador da favela numa posição vulnerável, e a situação não muda. Pornografia, para mim, é a banalização do ato. Basicamente eu acho isso. E eu acho que esse tipo de fotografia nunca acrescentou nada. E vira um campeonato de fodice, um campeonato de quem faz a foto mais brutal. Eu acho que raras as fotografias são as que marcaram uma época nesse sentido. São as que sobrevivem até hoje. Agora, o policial andando com um fuzil na favela e a criança andando, nunca me seduziu isso não. Mas fiz muita foto em favela, muita foto, e procurava outras coisas, entendeu? Então foi em Vigário Geral, na época da chacina, meses depois, que havia uma reconstrução de Vigários, investigações, o que está acontecendo. Foi uma descoberta de Vigário Geral, infelizmente. E, infelizmente, pela situação que foi. E aí a gente entrou em Vigário para falar com alguém. E vem um traficante, conclui-se, com um pequeno grupo, todo mundo muito jovem, e nós fomos rendidos para essa equipe. E, em meio àquela pressão, a xingamentos, um dele pegou uma pistola 45, e era uma 45, apontou na minha direção uns 2 metros e disparou. E a pistola engripou. O carro, não sei o que, não andou, fez... A repórter teve uma crise nervosa, o motorista, que era um negro, ficou pálido, que eu nunca vi um negócio daquele, parecia que levou aquele filtro high pass nele, você ficou, nunca vi um negócio daquele, o sangue parecia que tinha sumido dele, e me deu uma sensação de paz incrível. Eu falei, mas se agora, não acontecer nada. Um minuto depois, veio alguém que eu concluo ser de um posto mais alto dentro do tráfico e deu um safanão de sujeito e tirou a gente dali. A menina se urinou, nervoso, o motorista não conseguia falar, foi muito violento, foi muito, sem agressão, mas foi muito, com muita arma, muita piada, muita arma apontada, AK-47, tinha um Ruger até apontado, um fuzil Ruger pra gente. E aí eu fui para um bar, a gente tomou umas cachaças, uma cerveja, bar não muito longe dali não, porque não havia condição de pegar a estrada. E aí ali a menina toda suja, aí tinha um casaco, me lembro que ela põe na frente, eu não lembro, não tem isso não. E eu decidi depois que eu não ia mais à favela depois disso. Ainda teve outro caso anterior a esse, pouco anterior a esse, pouco tempo. Era um auge que o Rio tinha uma guerra muito forte com o tráfico e tudo, a polícia, né? E eu fui no Morro do Urubu, era um domingo, e eu fui em uma festa
no sábado. Eu estava de preto, aí eu fui direto da festa pro plantão de 7 da manhã. Ah, vai pro Morro do Urubu. Aí eu fui, de preto, com o Bop. Pariu. Aí eu fiquei preso com o Bop, ele ficou acantonado num canto do morro lá, tomando tiro, o Bop dando tiro nos outros lá, até eu vi um cara morrer, e eu não podia fazer foto porque eles não deixavam. Fazer o quê? E ficou ali das 7 da manhã, e a equipe foi rendida, aí, lá pelas 6 da noite, que é rendida no sentido de socorrida, entendeu? Então tem essa história, e eu decidi que eu não ia mais fotografar esse tipo de violência, até porque eu não acredito nisso. Então, momento muito duro, não recomendo a ninguém, não. Não tenho boa recordação disso não.